Boa tarde, gente. Vou aqui fazer uns testes, umas questões aqui, tá? Começar aqui na parte do módulo 23, eu vou fazer do 24, 25. E aí na próxima semana a gente já vai começar o módulo 26, fazendo esse resumo, porque eu vou receber as atividades na próxima semana, tá bom? Vamos lá, na questão 1 temos aí, ó, teste, tá? A questão é da OBMAP. E aí ele diz: podemos colocar de várias maneiras um par de parênteses na expressão 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Como por exemplo, aí ele está dando aqui duas situações onde eu posso colocar esse parênteses. Aí no caso aqui ele colocou 20 dividido, e aí colocou o que vai dividir aqui entre o parênteses, que é o 2 mais 3 vezes 6. E também eu posso colocar os parênteses da seguinte maneira: 20 dividido, e ele colocou o parênteses apenas aqui nessa soma, 2 mais 3. E o vezes 6 ficou lá no final. Então, qual é o maior valor que se pode obter desse modo? Então, aqui ele deu duas suposições, tá? Então, se eu fosse resolver essa parte aqui, ficaria 3 vezes 6 é 18. 18 mais 2 é 20, e 20 dividido por 20 dá 1, então não dá um valor maior, né? Então tal que não tem nenhuma das opções aqui. Na outra situação a gente tem aqui 20 dividido por 2 mais 3, que dá 5, 5 vezes 6, né? Só que aí, como a gente está na nossa situação aqui, depois de resolver a soma, a gente tem que obrigatoriamente responder quem aparece primeiro, se é a divisão ou a multiplicação. E quem vem primeiro é a divisão. Então 20 dividido por 5 vai dar 4, e 4 vezes 6 é 24. Também é um resultado que tem aqui, mas não é um dos maiores. Então vamos encontrar um jeito de colocar o parênteses e ter o maior valor possível, tá? Então vamos aqui fazer aqui, ó. Digamos aí que eu tenho 20. Primeiro, tá? Vamos lá. 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Tá? Então eu já vi que esse daqui deu 1 e vi que esse outro aqui deu 24. Eu quero que um valor fique muito maior. Então, para esse valor ficar maior, o ideal é que eu deixe para fazer essa multiplicação aqui ou por último, ou que eu faça com que o valor aumente cada vez mais, tá? Então, como eu vou fazer? Um primeiro teste, a gente pode fazer da seguinte maneira: fazer o nosso parênteses ficar aqui, ó, entre o 20 e o 3. Por quê? Estando aqui, a gente vai ter que resolver primeiro tudo que está aqui dentro. Então a gente tem uma divisão e uma soma. A gente vai resolver primeiro a divisão, tá? Então, resolvendo a divisão, 20 dividido por 2 dá 10. A gente repete aqui, ó, 10, que o parênteses ainda não acabou. O mais 3 e o vezes 6, tá? Então, ó, 10 mais 3 dá 13, né, gente? Então agora o parênteses vai sumir. Por quê? Porque não tem mais nenhuma operação dentro do parênteses. Vezes 6. E aí 13 vezes 6 dá 78, tá? Então essa aí é a resposta da primeira questão. Os parênteses vão ficar, ó, do 20 até o 3. Por último vai ser feita a multiplicação por 6, tá? Vamos ver aqui a próxima questão do teste. Questão 2. Ana é uma excelente doceira. Seus cupcakes são famosos. Ela vende caixas pequenas com 10 unidades e caixas grandes com 15 unidades em cada uma. Um cliente encomendou 2 caixas grandes de cupcakes de brigadeiros, 3 caixas grandes de cupcakes
de chocolate e 5 caixas pequenas de cupcakes de morango. A expressão que representa o total de cupcakes que esse cliente encomendou é... Então, ó, vamos lá. As caixas pequenas têm 10 unidades e as grandes têm 15. Então, a gente vai se atentar a essas classificações, tá? Então, vamos lá. Questão 2. Questão 2. Primeiramente, ele encomendou 2 caixas grandes. Então, 2 vezes 15, né? Depois ele pediu mais 3 caixas grandes de cupcakes de chocolate. Então, mais 3 vezes 15, tá? E por último, ele pediu 5 caixas pequenas. Então, mais 5 vezes as caixas pequenas tem 10 unidades. Então, 5 vezes 10, tá? Então, a conta ficou assim, ó. 2 vezes 15 mais 3 vezes 15 mais 5 vezes 10. Vamos ver se tem algum que seja compatível com isso. Aqui a gente tem 2 mais 3 mais 5 vezes 10 mais 15. Não se encaixa no que a gente tem, tá? Na letra C a gente tem 2 mais 3 mais 5 vezes 15. Não é isso. A gente tem 2 vezes 15 mais 3 vezes 15. E mais 5 vezes 10. Então também não é essa parte. A gente tem aqui também na letra D 3 vezes 15. A gente tem aqui 3 vezes 15, apareceu uma parte. Tem aqui 2 mais 5 vezes 10. Não, a gente tem 5 vezes 10. Então essa parte aqui tá errada. Vamos lá, na letra B ele diz aqui, ó, 2 mais 3 vezes 15 mais 5 vezes 10. Ó, o 5 vezes 10 a gente já apareceu aqui, ó. O que vai acontecer nessa parte aqui? Nessa parte aqui tem uma operação que a gente pode fazer aqui, ó. Como o 2 e o 3 estão multiplicando o 15, ó, o 15 é um fator em comum aqui desses dois. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, colocar 2 mais 3 vezes 15 mais 5 vezes 10, tá? Observa aqui, ó, 2 vezes 15 dá 30, mais 3 vezes 15 dá 45. Então, aqui eu estava multiplicando o 15 duas vezes e aqui eu estava multiplicando o 15 3 vezes. 2 mais 3 dá 5, né? Ó, 5 aqui. Então, não alterou a nossa multiplicação. Então, essa expressão de baixo é a mesma ali de cima, só que ela está reorganizada, que é o que aconteceu aqui na letra B, que é a resposta, tá? Então, aqui letra B. Deixa eu ver aqui a da primeira. Da primeira seria letra D, né? Letra D, tá? Agora, como a gente viu, né? Como resumo, então sempre a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese, tá? Se na operação tiver uma divisão e uma adição, vai resolver primeiro sempre a divisão, tá? Só depois que vai fazer a adição. Se aqui fosse subtração, ainda ia manter a regra e resolver a divisão primeiro para depois fazer a subtração. Se aqui fosse multiplicação, a regra ia ser a mesma da divisão, então a gente ia resolver primeiro a multiplicação para só depois fazer a soma, tá? Então, tanto como se fosse a soma como a subtração, também a multiplicação teria prioridade, assim como a divisão tem prioridade. Ela tem que ser resolvida antes da adição ou da subtração. Resolvido o parêntese, é que vai ser resolvida as operações que estão fora do parêntese, tá? E além disso, se tivesse uma potência aqui na nossa expressão, a gente teria que resolver a potência antes mesmo de resolver o parêntese. Tipo, se tivesse alguma potência aqui fora, a gente resolveria a potência para só daí continuar a resolver o parêntese aqui dentro. Se tivesse uma potência dentro do parêntese, ela seria a primeira operação a ser resolvida, tá? Então, primeiro, na expressão, uma potência, se tiver. Depois, tudo que tiver dentro de parêntese tem que ser resolvido.
E as operações de divisão e multiplicação são resolvidas primeiro, antes das de adição e subtração, tá? E se tiver uma operação de multiplicação e divisão seguidas, resolve-se primeiro a que aparecer primeiro, da esquerda para a direita. No caso dessa expressão aqui, se não tivesse o parênteses, ia resolver primeiro a divisão, porque ela apareceu primeiro. Só depois que ia resolver a multiplicação.